Evangélica Metodista Portuguesa. Para um primeiro momento, os convido para orarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor também que fale conosco. Te agradecemos, Deus, por mais um momento que estamos aqui a aprender da Tua Palavra, que realmente essa Palavra entre nos nossos corações e se transforme em ações no nosso dia a dia. Ajuda o Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, que possamos ter sempre o Senhor como aquele que tem cuidado de nós, aquele que está presente em todos os momentos. Te agradecemos por esse tempo oportuno que temos dessa maneira online de atingir tantos lares e de levar a palavra de salvação. Continua a falar conosco. Assim nós oramos agradecidos e agradecidas no nome precioso, nome de Jesus Cristo, nome que está sobre todo nome. Amém.
nossa meditação nessa noite é nós pensarmos juntos e refletirmos acerca da Epístola de Hebreus. Para alguns historiadores, essa epístola ela se torna como um próprio sermão e um sermão prático. Apesar do gênero literário em alguns dos capítulos ser de uma carta, muitos historiadores concebem como um sermão. E como sendo um sermão, ele tem vários pontos. E esses mesmos historiadores, eles nos ensinam, então, nos alertam, que devem ser lido todo o sermão. E não irei fazer aqui, logicamente, toda a explanação dos 13 capítulos, mas de alguns versículos que também serão norteadores para a nossa meditação. A Epístola de Hebreus, o autor, assim, ele concebe uma palavrinha que aparece em quase todos os capítulos, que é a palavra exortação. As palavras, então, se tornam práticas, devem ser práticas para aquela comunidade. Estamos aqui a falar do final do século I depois de Cristo. Então, nós sabemos que havia entre as comunidades pessoas que se convertiam ao movimento de Jesus, ao cristianismo, e pessoas que ainda eram assim perseguidas, eram pessoas que estavam atemorizadas pela grande influência do império, eram pessoas que queriam praticar a sua fé, mas tinham medo. Entre essas pessoas também tinha as pessoas que eram pobres, que não tinham muitos recursos. Então, e digo isso porque eram pessoas provavelmente oprimidas por um poder desse próprio império. Como sabemos, há sempre um líder que nos lembra, dos atos salvíficos de Jesus. Toda essa epístola ela não está a ser concentrada nesse Jesus já ressurreto, mas nos atos salvíficos de Deus para com o povo. Então, há muitos capítulos que o autor ele vai recorrer ao Antigo Testamento, ele vai recorrer ao Pentateuco, ele vai recorrer às leis mosaicas para lembrar ao povo desses atos salvíficos de Deus, porque temos que ter alguém para lembrar, e essa então é a função desse autor, dessa epístola, porque senão o povo cai num esquecimento do que Deus já fez. Nos primeiros capítulos nós vimos e vemos que o autor ele vai lembrar que Jesus é a figura, é a pessoa mais importante do que os próprios anjos. De que Jesus ele vem a ser mais importante do que o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. De que Jesus é a figura mais importante do que os próprios profetas. Dos profetas, do que Jesus é mais importante do que Moisés, de que Elias. Então ele vem lembrar a essa comunidade a importância deste Jesus. Já lembrando o capítulo de número 13, versículo, creio que número 8, que vai falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Interessante que essa palavra exortação, ela vem então não só com o sentido de chamar a atenção, mas ela vem no sentido pedagógico de mostrar ao povo que o caminho que deveriam seguir. Então, algumas pessoas da comunidade, elas se sentiam desmotivadas ou elas queriam algo que viesse a um anseio e procuravam outras comunidades para suas respostas. Então, o autor escreve à comunidade para lembrar os atos de Deus,
os atos que levou o povo à libertação, os atos que Deus manteve as pessoas em suas dificuldades. Em todo o Antigo Testamento nós temos esses relatos. Então o autor faz um passeio por toda essa trajetória do Antigo Testamento para trazer esse momento de lembrança à comunidade de quem é Deus. E aí então um autor, por isso vai falar, né? E depois ele faz uma comparação de que Jesus então é o Filho do Deus vivo. Jesus é mais importante do que os homens e as mulheres relatados no Antigo Testamento, porque Jesus é o próprio Deus. E irmãos e irmãs, neste momento eu quero lembrá-los do que uma palavra importante que o autor traz, o autor de Hebreus traz à comunidade, quando ele diz assim: tenham coragem, tenham esperança. Vocês não são pessoas de voltar atrás, vocês têm experiências com Deus. Isso está no versículo de número 33, 34, em que o autor vai animar o povo a continuar exercendo a fé em Deus. O capítulo de número 11, ele faz uma trajetória, então, trazendo os heróis da fé, trazendo os patriarcas e lembrando a quem serve a Deus há de ser vitoriosos. Tem dificuldades? Tem dificuldades, mas há de ser vitoriosos. Agora sim, chego ao versículo que gostaria de compartilhar com vocês, aos versículos que nós vamos ouvir neste momento. E portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado com a vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, assim não tendes resistido a teu sangue, e estáis esquecidos da exortação que com a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O autor aqui, nesse capítulo de número 12 que nós ouvimos dos versículos de 1 a 6, ele trabalha então com a metáfora de um atleta, de um corredor. Ele trabalha com a metáfora de um esporte, o que era muito comum para aquela época. As pessoas estavam a aprender, né, com toda a cultura grega, os esportes também a praticá-los. Então o autor tem essa sensibilidade de trazer essa metáfora e falar que estamos a ser rodeados por uma nuvem de testemunhas. Se formos lembrar, essa nuvem de testemunhas a qual o autor se dirige é todo o capítulo de número 11, a qual fala dessas testemunhas que foram vivas, né? Estão nas memórias vivas ali do povo, está ali, que foram vitoriosos. Então o autor está falando assim: olha para eles, olha para o relato, olha para os atos salvíficos de Deus, estão aqui, né, em nossa memória, em nosso conhecimento, em nosso exercício da fé, essas testemunhas vivas que venceram. E venceram porque foram, então, exerceram a fé, praticaram, muitos sofreram, mas em Cristo Jesus hoje somos vitoriosos. É isso o autor está nos dizendo. E para essa corrida
para esse percalço da vida, digo eu, o que é importante nós fazermos, meus irmãos e minhas irmãs, é tirar todo o embaraço que nos atrapalha nessa corrida, que nos atrapalha na vida. São os percalços que todos nós temos. Antes de falar desse pecado e do pecado, porque todos nós somos pecadores e carecemos do perdão e da graça do Senhor, muitas vezes nós temos coisas que estamos a carregar que não é um pecado, mas precisamos despojar disso para que possamos caminhar com alegria, caminhar em harmonia, caminhar, na certeza que o Senhor está conosco. Então, tirar todo esse embaraço, aquilo que nos cega, e eu e você sabemos o que é, outros podem não saber, mas eu, você e o Senhor Jesus sabemos o que é, que tem nos atrapalhado nessa corrida, nesse tempo que está o Senhor nos propondo. Está vendo o link que está a aparecer aqui? Esse link é um vídeo que nos ensina muito a lembrarmos que nessa corrida, todos nós podemos ir juntos e sermos vitoriosos. Estão lembrados dos jogos cooperativos? Os jogos que não é para uma competição, mas é para os jogos em que todos, juntos, podemos alcançar aquilo que nos está proposto. Nesse caso, a alcançar a Jesus. Sabemos que a salvação ela é individual, mas nesse caminho que o Senhor tem colocado para nós, contamos uns com os outros, com as nossas mãos entrelaçadas, e junto com as nossas mãos entrelaçadas, a mão do próprio Cristo que está conosco. Nós vimos na quinta-feira passada sobre a importância de nossas mãos e que o Senhor nos tem nas palmas das nossas mãos. Esse vídeo que eu convido você a conhecer e a assistir, se você assim tiver esse tempinho, você vai ver que esses jovens, dentro da concepção deles, eles entenderam que o amigo que cai, não podia ficar para trás. Eles voltam, levantam o amigo e prosseguem. Assim nos diz também a epístola em Hebreus, que nós temos que seguir, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Considerai, pois, aquilo que suportou, tais contradições do pecado contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda que resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos e irmãs, que nós possamos nos desembaraçar de tudo que tem nos atrapalhado, que nós possamos confessar ao Senhor os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados que confessamos. E que possamos assim, até quando o Senhor nos permitir, estarmos todos juntos nessa jornada, ajudando-nos uns aos outros e ajudando-nos o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem olhado por nós. Que Deus assim nos abençoe. Sigamos todos juntos a carreira que nos é proposta. Que Deus nos abençoe. Amém.